Vamos fazer mais um vídeo. Vamos falar de induzido. Olha, aqui que eu estou mostrando aqui são as 24 lâminas do coletor, as 24 lâminas. Deixa eu pegar aqui uma faquinha. Olha, aqui no meio, aqui, essa lâmina é a 24. Então, essa aqui, ó, no meio, aqui, ó, entre uma bobina e outra, tá vendo? Aqui é o final de uma bobina e o final de outra bobina. Então, o meio dela é a 24. Entendeu? Essa aqui é onde tá marcado. Essa aqui é a 24. Entenda uma coisa. Se o meio aqui vem a 12. É a 12. E aqui é a 24. É onde está os calvão, né? Onde está as escovas, né? A escova vai estar uma aqui e outra aqui, que é entre as duas bobinas, não é isso? Porque tem o quê? Ele vai ter aqui uma bobina e aqui ele vai ter a parte dos calvão, né? Entre aqui no meio das duas bobinas. Então ela vai ser a lâmina 24 e ele vai pegar na lâmina a 12 e a 24. Olhe, uma coisa interessante que eu vou dizer a você. Eu acho que vocês que já rebobinam induzido, vocês vão perceber. Digamos assim que às vezes você pega um induzido desse. Um induzido desse, eu vou dizer assim, pelo o meu jeito de rebobinar. Digamos assim, você pega um induzido desse, digamos assim que ele seja o fio 28. Um exemplo, 28. Então ele é fio 28, 20 e volta. Vamos, digamos assim. E ele começa no fio 20, na lâmina 24, e eu quero fazer ela reversora, né? Então ela vai ser 20 e volta, a pequena, e 40 a grande. Então, digamos assim, que eu comece aqui na lâmina 12, né? E eu vou começar aqui no sentido contrário. Se eu quiser que eu vou rebobinar ela para o lado esquerdo. Se eu vou começar para o lado direito, então eu vou começar na lâmina 24 e vou para essa bobina aqui. Eu vou fazer nesse sentido. Mas se ele é o fio 28 e eu quero botar mais força nele, né? Quero botar mais amperagem nele. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou diminuir as voltas, vou botar um fio mais grosso. Digamos assim, ele é fio 28. Digamos assim que eu coloco, ele é 20 voltas. Deixa eu botar aqui, que fica melhor para não esquecer. Ele é 20 mais 40. A menor e a maior. Quer dizer, começa com 20 e vai com 40 e depois termina 20 em cima de novo. Eu quero alterar mais a força desse induzido, dessa máquina, né? Então ele é 20 voltas. Então eu vou colocar ele com 16 voltas. Então 16 mais 32. Eita! Eu estou diminuindo de 20 para 16. Ele aqui é fio 28. Aqui é fio
27. Tem como eu alterar e diminuir as voltas e aumentar o fio? Tem. Aí às vezes você diz, oxe, como é que eu vou fazer isso? E ele vai funcionar e vai ter, ele vai ficar normal, fogo normal? Vai. Vocês vão entender. Olha o que eu vou dizer. Aqui. Como eu comecei na lâmina 24, né? Na lâmina 24, e eu quero que ela seja reversora, o que é que vai acontecer? Se eu fizer, olha que tem muitas máquinas que são assim, é só presta que estivesse com a máquina para mostrar. Digamos assim, que eu aperto no gatilho dele e ela vai até o fim, né? Para um lado, para furar à direita, nesse sentido. Mas quando eu boto o gatilho, que eu inverto a posição para ele rodar no sentido contrário, aqui, eu aperto, ele não vai até o fim. Ele vai só em certa parte, ela não vai até o fim. Então, em vez de, como eu começo aqui, deixa eu marcar aqui, na 12, para eu fazer ela sendo, ela vai rodar para esse sentido e vai rodar para esse sentido. Quem vai fazer é a alavancazinha embaixo na chave. Mas eu vou fazer o quê? Para eu alterar ela, para ela ter mais força e eu modificar o fio, então eu não posso fazer na lâmina 12. Eu tenho que fazer ela aqui nesta lâmina aqui. Não, deixa eu botar assim que é melhor, fica mais fácil. Aqui eu vou colocar nesta lâmina aqui, entendeu? E nessa lâmina aqui que eu vou fazer que ela rode neste sentido direito, alta, numa alta rotação, né? E aqui ele vai rodar baixa. Vocês estão entendendo agora o que é que significa agora? Eu quero que ela funcione nesse sentido aqui. Ela vai rodar baixa rotação e aqui ela vai rodar alta rotação. Na alta rotação. Por quê? Porque eu passei uma lâmina. Em vez de eu começar na 12, eu comecei na 13. A 13 eu estou aumentando mais a rotação dela para um sentido. E aqui eu estou diminuindo o sentido de rotação. Eu estou diminuindo mais a rotação dela. Então o que é que vai acontecer? Nesse sentido, ela vai ter uma alta rotação. Nesse sentido aqui, à direita, para furar. E nessa rotação baixa, onde a chave vai só uma partezinha, ela vai diminuir a rotação. Ela vai ter uma rotação, mais ou menos. Mas se eu começar ela aqui na 12 mesmo, aqui, se eu for fazer aqui para ficar na 12, o que acontece? Tanto faz nesse sentido, como nesse sentido aqui, ela vai ficar o fogo muito alto. Quando eu botar para esse sentido, ela vai ficar aquele fogo alto. Aí você vê nos carvões que ele vai ficar o fogo alto, um fogo alto mesmo. Você passa o abrasão, ele não tem como baixar. Aí você roda no sentido contrário, também aquele fogo alto, ela não abaixa. Ela não vai abaixar nunca. Entendeu? E nesse tipo de rebobinamento aqui, essa aqui na alta, ela vai ficar normal. Não vai, você vai ver que você mal vê o fogo ali no coletor. Normal mesmo. Normal. E nesse sentido aqui, ela vai ficar o fogo muito alto. Mas o que acontece? Quem é que faz isso? A chave, a minha chave. Porque a chave, quando eu aperto ela, como ela é um sistema, tem delas que é tipo reostato ou eletrônica. Quando eu aperto aqui, que ela vem só um pouquinho, eu estou botando que nem sendo numa chave eletrônica, aumentando a velocidade aqui devagarinho, né? Como ela vai ter uma certa parte e ela não vai mais, então por isso que ela não vai ficar com fogo alto. Ela vai rodar baixo e ela não vai ter o fogo alto.
E aqui ela vai rodar normal. Deu para entender? Então, eu vou fazer assim. Eu vou trazer uma furadeira lá da oficina, né? Porque aí eu vou mostrar como, assim, do jeito na oficina, como é que ela funciona e tudo, fica mais fácil de a gente entender. Porque assim no quadro a gente vai, mas quando vai para a prática aí fica meio complicado um pouco. Mas se deu para alguém entender, é isso. Você passa uma lâmina, em vez de começar na 12, você vai começar na 13, né? Aí em vez de ficar, vai ser a outra lâmina do outro lado, em vez de ser na 24, ela vai passar para 1. Entendeu? Ela já vai passar para 1. A lâmina 1. Né? Porque você alterou, você aumentou mais uma lâminazinha. Então o que acontece? Na alta, o que acontece? Deixa eu botar ela aqui. Na alta, como ela vem aqui, ó, ela vai ser ligada, essa aqui, ó, essa com essa, vai ser 20, não, 16, já essa e essa, ela já vai ser 32. Por quê? Porque daqui eu boto 16, essa, que é essa aqui que eu marquei, e essa, aí já começa essa e essa. Aí vai ser 16, mais 16, mais... Então todas elas vai ser 16. Aí ela vai ficar 32. Aí você vai colocar aqui. Aí depois você já começa 32, depois 32 e vai. Depois no final é que você coloca 16 em cima para completar os 32, né? É que nem eu digo assim, começa meia canela, é de canela cheia. O povo fala de motor a mesma coisa, o povo fala também em negócio de induzido também, né? Pronto, então é isso. Nesse sentido, aqui, nesse sentido, ela vai ficar uma velocidade alta. Por quê? Porque eu alterei ela. Eu fiz isso aqui, ó. Em vez de, ele era esse fio aqui. Eu botei um fio mais grosso, diminui as voltas e eu aumentei o que? A rotação dela. Porque se eu não aumentar a rotação dela, o fogo vai ficar muito alto. Não tem como aceitar. Ele não aceita. O induzido ele não vai aceitar. Porque aí ela ficou... Você aumentou a amperagem dela. Então quando você aumenta a amperagem dela, para baixar aquele fogo no coletor, você tem que aumentar a rotação. Se você não aumentar a rotação, aí nada feito. É como se diz. Às vezes o que acontece é isso. Você rebobina o induzido, ela é reversora, ou ela seja uma lixadeira, ou ela seja uma esmerilhadeira, seja o modelo que for. Às vezes você começa, dependendo da lâmina aqui, às vezes dependendo dos calvões, se às vezes tem calvão, tem o suporte que ele pega mais para um lado direito, ou mais para o lado esquerdo, ou 30 graus, 40 ou 50, eu não sei, dependendo do modelo da máquina. Aí o que acontece? Você começa numa lâmina, quando você refaz ele fica o fogo alto, tá rodeando. Não tem como parar, você desmancha, bota outro fio, diminui as voltas dos fios, vai de todo jeito e ele fica aquele fogo alto. O que acontece? Ele tá rodando para o lado certo? Tá. Você rebobinou, ele tá rodando para o lado certo? Tá. Então não vai mudar o sentido. Então você pega o quê? Se você começou na lâmina 12, vá para a lâmina 13, só uma lâmina. Pronto, passou a lâmina, pronto. Aí você bota, refaz do mesmo jeito, ele vai baixar o fogo na lâmina ali. Ele já diminui mesmo. Se ele ainda ficar um pouquinho ali e ficar aquela zoadinha no coletor ali, no porta-escova, aquela zoadinha, zzz, aquele fogo ali ainda, ali aquela que tipo tremendo a máquina ali, aí você aproveita e em vez de você botar no 13, bota pro 14. Pronto. Aí ela já some aquele barulhozinho, a máquina fica normal, fica filé mesmo.
Mas vou mostrar na prática, né? Que fica mais fácil de mostrar na prática. Então, para o vídeo não ficar longo, né? Obrigado por esse vídeo aí. Quem quiser compartilhar, compartilhe com seus amigos, né? E eu agradeço a todos e fica com Deus.